Olá, criptomaníacos! Hoje é quarta-feira, dia de futebol, dia de cerveja, dia de gráfico do Bitcoin e também da gente analisar algumas notícias. Recentemente eu fiz um vídeo polêmico sobre o coronavírus, onde eu sugeri que o coronavírus estava sendo usado politicamente por alguns grupos para tentar gerar uma maior recessão econômica nesse momento pré-eleição nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, as consequências já começam a aparecer. O Fed, que é o Banco Central americano, cortou mais uma vez a taxa de juros na economia americana, de forma a artificialmente injetar mais dinheiro na economia, evitando essa crise econômica. Só que isso pode acabar sendo positivo para o Bitcoin. É sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. A primeira coisa que eu quero falar para você hoje é que a gente acaba de passar dessa fase de carnaval, final do ano, onde tudo é muito caro, né? É difícil viajar, e agora sim é o momento de você comprar sua passagem aérea, reservar seu hotel e fazer aquela viagem só com preço reduzido. E não seria muito melhor se a cada viagem que você fizer, você ganhasse como recompensa Bitcoin? É isso mesmo, você pode ganhar Bitcoin a cada compra que você fizer de passagem aérea, reserve um hotel, entre outras coisas. E a Bitcoin Back faz isso para você. Basta você baixar essa extensão no seu navegador, então se você usa o Google Chrome, você baixa, ela vai ficar escondida ali no seu navegador. Toda vez que você entrar num site que esteja em parceria com a Bitcoin Back, você recebe cashback em Bitcoin. Como vocês podem ver aí na tela, a cada real que você gasta nas suas compras online, você recebe de volta até 6% em Bitcoin. E é de graça, não custa nada, você só baixa a extensão no seu navegador. Então não perde tempo, corre lá no site da Bitcoin Back e faz o download da sua extensão para você começar a receber cashback em Bitcoin. Quem sabe daqui a um ano essa viagem que você tanto quer fazer não saiu de graça, graças à valorização do Bitcoin. Para não gastar muito tempo agora, eu vou fazer o sorteio do plano Premium que eu prometi para vocês no final desse vídeo, tá? Mas agora vamos direto para a primeira notícia que eu queria mostrar para vocês. Está acontecendo lá nos Estados Unidos as primárias democratas, que é onde será decidido qual vai ser o opositor do Donald Trump, quem vai concorrer contra o Donald Trump pela presidência dos Estados Unidos. E por enquanto quem vem ganhando essas primárias democratas é o Joe Biden, esse velhinho gagá, esse parasita estatal que era vice-presidente do Obama. Então ele é um cara de esquerda, mas mais ao centro, mais moderado do que o principal rival dele, que é o comunista Bernie Sanders. E para mim tem tudo para o Biden realmente vencer essas primárias e disputar contra o Donald Trump. Porque o Biden ele é mais moderado, então ele acaba conquistando votos de um pessoal de centro, daqueles indecisos que não sabem para que lado ir. E como eu falei para vocês, se a economia ficar mal, existe uma grande tendência histórica de ter uma reversão no poder, ou seja, do partido que está no poder ser trocado pelo outro partido. Então sairiam os republicanos, entrariam os democratas no caso de uma crise econômica. E é nisso que os democratas estão apostando. E caso essa recessão econômica seja agravada, a tendência seria pela troca de poder. As pessoas migrariam do Donald Trump para votar, no caso aqui no Biden, que é mais de centro ali. Então acaba pegando muitos votos de indecisos na eleição americana. E o que a gente deveria esperar dos republicanos, ou seja, do partido do Donald Trump, seria gerar medidas agora que evitem essa crise econômica que está surgindo. E adivinhem o que acontece? Fed faz corte extraordinário dos juros em meio ponto em resposta ao coronavírus. Eu acabei de fazer aquele vídeo sobre o coronavírus falando que ia ter um impacto econômico, meio que sem sentido, porque ainda não existe motivo para tanto alarde, mas você vê que o pânico ele começa a disseminar e resulta nisso aqui. E o Fed, muito espertamente, para evitar essa queda econômica nos Estados Unidos antes da eleição, faz o quê? Corta os juros para segurar a economia, manter a economia num patamar atual, evitando um problema maior para o atual presidente. E aqui nessa matéria a gente encontra algumas coisas muito interessantes, como por exemplo,
o Banco Central dos Estados Unidos não fazia um corte de emergência desde 2008, quando o mundo sofreu os efeitos da crise financeira internacional. Isso mostra que esse corte na taxa de juros é uma atitude desesperada do governo para tentar impedir uma crise. A última vez que isso aconteceu foi em 2008, na última grande crise mundial. E a gente está próximo de uma próxima crise mundial. Então o Banco Central está fazendo o que pode para segurar essa crise. Notem que essa é uma briga política. De um lado você tem o governo atual tentando impedir uma crise de acontecer, do outro você tem a oposição buscando amplificar, criar mais crise nesse momento pré-eleitoral para ver se consegue chegar ao poder. Continuando aqui na matéria, eles afirmam que o coronavírus seria um dos motivos que levaram a esse corte na taxa de juros, né? A economia dos Estados Unidos segue forte, mas que o avanço do coronavírus traz riscos para a atividade econômica do país. E mais abaixo a gente tem a declaração do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano. Vimos riscos para a perspectiva da economia e escolhemos agir. E ele continua: eu sei que a economia dos Estados Unidos é forte, eu realmente espero que voltaremos a ter um crescimento sólido e também a um mercado de trabalho sólido. Isso aqui para mim cheira a medo. Ele está com medo porque a economia está começando a afundar. Isso fica muito mais claro quando a gente olha para um gráfico, que é o gráfico da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, olhem aqui o gráfico da taxa de juros nos Estados Unidos e percebam uma coisa interessante. Lá de janeiro de 2017 até dezembro de 2018, a taxa de juros americana só subiu. Só que desde junho de 2019 até agora, o que aconteceu com a taxa de juros nos Estados Unidos? Ela começou a cair. Ela estava em 2,25%, caiu para 2%, caiu para 1,75%, caiu para 1,5% e agora caiu para 1%. Isso aqui é desespero. Por quê? O governo está vendo a economia afundando, né? As empresas ficando sem condição de se manter, o comércio parando de funcionar. O que eles fazem? Baixam os juros, isso faz com que as pessoas tenham facilidade para pegar dinheiro em banco, né? Seja para financiamento, empréstimo e coisas assim, e isso dá uma aquecida artificial na economia. Pessoas que não deveriam estar pegando dinheiro conseguem empréstimo, conseguem financiamento e mantêm a economia estável. Assim você consegue artificialmente fingir que as coisas estão boas. Só que lá na frente, quando as pessoas precisarem pagar por esses empréstimos e não tiverem condição, o que acontece? Crash. Quebra como quebrou em 2008, por exemplo. Então, é só empurrando a crise com a barriga e o governo está fazendo o que pode. Já está aqui num nível muito baixo de juros, daqui a pouco não tem mais para onde cair e aí a realidade vai vir à tona, que é a crise. Mas eles estão forçando a barra aqui para que essa crise não surja antes das eleições americanas e assim o Donald Trump consiga sua reeleição. E só para ficar claro, já que isso não ficou claro no vídeo anterior, eu não tenho lado político, eu sou libertário. Para mim, todo político é parasita e deveria morrer. São todos bandidos, todos criminosos. Então, eu não tô nem aí para Trump, nem aí para Biden, nem para Bolsonaro, nem para Lula. Quero que todos se ferrem. Eu tô fazendo aqui uma análise econômica, tá? E o porquê que eu acho que esse tipo de coisa está acontecendo. Mas voltando aqui para o que nos interessa, o que significa essa queda na taxa de juros? Significa que mais dólares estão sendo injetados na economia, mais papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, também conhecido como dólar, vai ser jogado na economia. É uma desvalorização da moeda americana. Então, estamos cheios de papel moeda entrando na economia, está aumentando a quantidade de papel moeda. Parte desse excesso de moeda vai ser alocado por empresas para contratação de funcionários, pagamento de dívidas, ampliação de fábrica, e parte vai ser usado pela população para investimento. Parte desse investimento pode cair para Bitcoin, por exemplo. E o Bitcoin, ao contrário de alguns outros ativos, é escasso. Ele tem somente 21 milhões de unidades. E o que acontece quando você joga dinheiro para dentro de algo escasso? O preço desse ativo vai subir. Então a gente vai ter mais dólares na economia, mas a quantidade de Bitcoin continua a mesma. E é esse cenário que eu estou levantando aqui. Então está tendo uma jorrada de dinheiro dentro da economia americana para segurar essa crise. Parte desse dinheiro vai migrar para dentro de Bitcoin, que é escasso. Isso tende a elevar o preço desse ativo. Assim como acontece também com ouro. Então ouro e Bitcoin podem se beneficiar dessa expansão monetária dos Estados Unidos, essa injeção de papel moeda na economia.
Como eu falei no outro vídeo, a tendência numa crise econômica é que todo mundo perca dinheiro. Acontece uma recessão e todos os mercados despencam. Ações, próprio papel moeda, dólar desvaloriza, real desvaloriza, ouro, Bitcoin, todo mundo vai ter aí um problema financeiro. Só que como o governo intervém na economia, ele altera isso. Ele começa a imprimir dinheiro aqui para tentar salvar a economia americana e o Bitcoin vai ganhando força por ser um ativo não correlacionado a esse tipo de situação. Então, se o governo americano resolve imprimir moeda, o Bitcoin não tem nada a ver com isso, ele continua sendo um ativo escasso. Ok, então vamos considerar que esse cenário que eu coloquei para vocês de dinheiro sendo injetado na economia americana e parte desse dinheiro migrando para o Bitcoin leve a uma alta do Bitcoin. É um cenário interessante. Vamos abrir o gráfico aqui para analisar a situação atual do Bitcoin. Como vocês podem perceber aqui no gráfico, a gente estava num momento de alta do Bitcoin e de repente começou a recuar. O preço do Bitcoin no momento está em 8.700 dólares, segurado pelo suporte ali da média móvel de 200 dias. Eu nem vou abrir ela agora aqui para não poluir o gráfico, tá? Mas a média móvel de 200 dias está exatamente nos 8.700 e como eu falei para vocês em vídeo anterior, ela separa um mercado de alta de um mercado de baixa. O preço chegou a romper aqui a média móvel de 200 dias, né, caindo aqui, ó, mas rapidamente voltou para cima dessa média móvel de 200 dias, tá aqui nos 8.700 dólares. E eu acho que a gente vai se manter acima, tomara, né? Isso é importante pra gente e por enquanto ela tá segurando bem aqui, tá? E eu puxei para vocês aqui a retração Fibonacci, né? Então, eu puxei ela desde a baixa que a gente teve no dia 18 de dezembro, que foi de 6.425 dólares, e puxei aqui até o topo que a gente teve aqui no dia 13 de fevereiro, que foi 10.500 dólares, tá? E notem como o preço respeita essas linhas aqui da retração Fibonacci. A gente teve aqui uma zona de suporte posicionada exatamente nos 78,6%, né? Que está aqui 9.400 mais ou menos, né? O preço ficou preso aqui. Quando rompeu, veio para essa segunda linha aqui do 61,8%, onde a gente se encontra nesse momento. Essa linha aqui, ela está no 8.703, que é justamente o preço que a gente está agora, né? Então, está respeitando a retração Fibonacci. Caso de rompimento aqui, a gente pode ver recuar para a linha dos 50%, que está nos 8.200 dólares. Se eu estiver certo, eu espero que o preço segure aqui na média móvel de 200 dias no gráfico diário, né, nos 8.700, comece a subir e busque aqui essa zona que a gente passou anteriormente, que vai desde a baixa que a gente teve aqui no dia 4 de fevereiro até essa zona aqui da Fibonacci em 9.400 dólares, tá? Então esse seria o ponto agora que o preço buscaria, né? Seria uma nova alta aqui, finalmente, depois desse recuo de preço que a gente teve. E caso aquele cenário que eu falei para vocês na notícia lá de entrada de dólares no mercado e parte entrando aqui para Bitcoin realmente aconteça, o que eu espero? Eu vou tirar aqui o zoom para mostrar para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui no gráfico, é uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido. E quem entende um pouquinho sobre análise gráfica sabe que essa é uma formação otimista, bullish, né? A gente poderia esperar um crescimento de preço caso isso se confirme, porque percebam uma coisa aqui nesse gráfico. O ombro direito não está completo, né? Eu estou aqui sugerindo que isso pode acontecer. Seria necessário que o preço começasse a subir novamente e atingisse esse preço aqui, essa faixa aqui, dos 10.500 dólares. Rompendo essa faixa dos 10.500, o que a gente espera numa formação como essa é uma grande subida de preço, onde o alvo seria exatamente essa altura da cabeça virada para cima. Então vai lá para cima, eu já vou mostrar para vocês aonde bateria, tá? Basta a gente pegar essa linha amarela aqui, ó, que representa a altura dessa cabeça, vocês estão vendo? A linha amarela é o tamanho dessa cabeça. E a gente replicar ela para cima. Então vou criar uma nova linha aqui, ó, e vamos replicar essa linha para cima no gráfico, para ver onde bateria no preço. Vocês veem que vai lá em cima na casa dos 14 mil dólares, tá? Que é justamente aquele pico anterior que a gente teve, que foi a alta de 2019, que bateu praticamente em 14 mil dólares. E realmente seria uma próxima resistência. Então, o que a gente pode considerar aqui, essa Fibonacci que a gente está vendo aqui, né, de 1,61,8%, né, marcada nos 14.225 dólares. Mas para arredondar, vamos colocar aqui uma expectativa de atingir esse pico anterior que a gente teve aqui em 2019, que bateu nos 13.880 dólares, tá? Então, se a gente rompesse, formasse realmente esse ombro, cabeça, ombro invertido e rompesse aqui os 10.500, o alvo seria os 14 mil dólares mais uma vez.
Será que é possível a gente conseguir fazer isso? Acho que sim. Acho que se realmente tiver entrada de dólar no mercado e parte vier para Bitcoin, é possível a gente começar a ver pouco a pouco esse aumento no preço do Bitcoin e lá para abril, antes de maio, antes do halving que a gente vai ter em 2020, ultrapassar os 10.500, gerando essa forte valorização que nessa formação tende a colocar a gente até os 14 mil dólares. Então tá aqui para vocês em gráfico esse cenário de entrada de dólar na economia aquecendo o mercado do Bitcoin nos próximos meses. Bastaria o preço começar pouco a pouco a subir aqui, ó, dentro desse ombro direito aqui e ultrapassar essa linha dos 10.500 dólares, tá? Seria muito legal pela formação ombro, cabeça, ombro invertido que a gente pode ter no gráfico. Essa minha análise perde a validade caso o preço comece a recuar e vá para baixo aqui, ó, desse ponto mais baixo do ombro direito, né? Que está posicionado aqui nos 8.410. Esse foi o ponto mais baixo aqui do dia, deixa eu achar novamente aqui para vocês, do dia 1º de março, tá? 8.410 dólares. Se o preço for abaixo dos 8.410, aí vai tirar essa formação que eu puxei para vocês aqui no gráfico, tá? Então fiquem atentos a esse número 8.410. Se começar a subir, fica cada vez mais provável que a gente consiga finalmente chegar nessa formação de ombro, cabeça, ombro invertidos. Eu mereço ou não mereço o seu like? Então deixa o seu like aí e se inscreve no canal para a gente chegar logo aos 100 mil inscritos, né? Um canal totalmente aqui de criptomoedas chegando aos 100 mil inscritos. A gente está próximo disso, depende de vocês aí clicando no like e se inscrevendo no canal. Agora vamos para o sorteio do plano Premium para quem está esperando aí entrar para os serviços VIPs da Criptomaníacos. Então, a gente fez aqui essa postagem no nosso Instagram. Por sinal, se você não segue o Instagram da Criptomaníacos, tá perdendo tempo. Tá aqui, ó, 6.585 seguidores. Muito obrigado. E você também pode vir seguir a Criptomaníacos no Instagram, tá? A gente fez essa postagem aqui para você que queria concorrer a um mês de plano Premium da Criptomaníacos, e agora chegou a hora do sorteio. 315 comentários, várias pessoas postando várias vezes, e pode também, tá? Desde que você marque aqui 3 pessoas diferentes a cada postagem. Vamos sortear um número, e o sorteado é o número 75, @ViniAQ. Marcou aqui 3 pessoas, então parabéns, Vinhaque, você provavelmente é o vencedor desse plano Premium, 30 dias de graça no plano Premium da Criptomaníacos. E se você não foi sorteado agora e quer vir fazer parte do plano Premium com sinais, tutoriais em vídeos, análises gráficas em vídeos exclusivos que não tem aqui no canal, robô para automatização dos sinais que a gente envia, venha para a Criptomaníacos, o link para o nosso site está aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.